Olá pessoal, em homenagem ao 1º de maio, que além de piquenique é o dia do trabalho, no mundo todo se comemora esse dia, na verdade, é o dia mundial do trabalho. Eu chamei uma convidada especial, uma pessoa que eu gosto muito, que está aqui do meu lado, que é a doutora Regiane Consuelo, advogada. Porque, doutora Regiane, vou chamá-la de Regiane daqui para frente, porque a gente tem essa intimidade. Claro. Se a gente for falar de trabalho hoje, o que é que o trabalhador conquistou, né, de 1940 e pouco, que é a lei vigente ainda, não é? Para cá, e o que a gente perdeu? Se a gente pôr na balança, o que a gente tem ganho, o que a gente tem perdido em termos de trabalho no Brasil? Olha, os direitos do trabalhador eles só aumentaram da década de 40 para cá. Os trabalhadores no começo do século não tinham nenhum direito, não tinha, por exemplo, férias, não tinha uma carga horária definida de trabalho, né, máxima diária. Você trabalhava 12, 13, 14, 16 horas por dia, algo que é subhumano. Hoje não é permitido isso, né? Pelas leis trabalhistas, hoje você pode trabalhar até 8 horas por dia, dependendo da categoria, até 6 horas por dia. Uma telefonista, por exemplo, ela trabalha 6 horas por dia. Então existem ainda outros direitos como o FGTS, que está muito em voga, que agora o governo autorizou que mesmo pessoas que não tenham sido demitidas, mas que tenham as contas inativas, possam fazer o resgate. Esse saque que está vendo agora, Esse né, saque que está vendo agora, exatamente. Então ganhos foram muitos ao longo da história, foram de 1940 para cá, que é a lei vigente e tudo mais. Agora, a gente também está tendo mudanças muito atuais agora, que em março desse ano, não é isso? Entrou alguma coisa nova em termos de lei, já sancionada pelo presidente atual, né? Exatamente. Quais são essas mudanças, só para o pessoal entender, por exemplo? Agora foi sancionada a lei da terceirização, que é um empresário pode contratar uma outra empresa, né, que trabalhe necessariamente diretamente com o trabalho temporário ou ainda com o trabalho de prestação de mão de obra. Então isso fica mais barato para esse tomador de trabalho. E com isso o trabalhador perde ou não, na sua opinião? O trabalhador perde, não necessariamente existe uma perda direta desse trabalhador, né? Porque hoje eu diria até que a gente estava comentando, né, esses dias, até em razão do Dia do Trabalho, o mais difícil hoje é o trabalho, né? É o direito ao trabalho, né? Isso é a grande conquista que falta para o trabalhador, é ele ter trabalho? Hoje, atualmente, diante da crise que a gente vive no país, a gente está com mais de 12 milhões de desempregados no país, né? E esse trabalhador, ele tem direitos conquistados, né, como garantidos pela lei trabalhista, mas ele não tem o trabalho. Então, se ele não tem o trabalho, ele não tem como exigir esses direitos, né? Então, isso eu acredito que seja a situação mais difícil. Então, essa lei da terceirização, muito embora pareça necessariamente uma perda direta para esse trabalhador, é uma forma dinâmica que se tem para que essa pessoa possa ter mais acesso ao trabalho. Ter esse primeiro direito reservado que é trabalhar, né, gente? Porque sem trabalhar realmente, qual é a família que fica tranquila? Qual é a pessoa no Brasil que trabalhando já é difícil de manter as suas obrigações, a sua família, imagina não trabalhando. Então é um momento emergencial, a gente está falando de um momento muito específico que parece que tem tido uma certa reação, é o que a gente está ouvindo, mas que isso tem que se refletir, como eu ouvi ontem, em números, né? Quais são os números de desempregados, o que isso está diminuindo, porque a economia se recuperar é uma coisa e você criar mais emprego é outra coisa, na verdade. Agora, o empresário, só para a gente terminar essa pequena reflexão aí, que é uma homenagem do programa a todos vocês que estão em casa, que são trabalhadores, para a gente terminar, eu acho também que o empresário vem sendo também muito culpado por muitas coisas que, na verdade, são de obrigações do governo. Hoje eu vejo assim, a empresa tem que dar o vale transporte, a empresa tem que dar assistência médica, a empresa tem que dar o vale refeição, a empresa tem que dar um bom salário.
e tem que pagar seus impostos. E o Estado tem que garantir essas coisas todas. É muito fácil o Estado transferir todas essas coisas para o empresário, então o empresário passa a ser responsável por tudo isso, ele paga um imposto absurdo e ainda tem que ser responsável e ser culpado, às vezes, sindicalmente falando, né? Aí o sindicato vem contra o empresário. Se criou uma briga boa, né? E interessante, eu acho, para o Estado. O sindicato briga com o empresário, eles se viram, fazem tudo o que eu tenho que fazer e eu fico aqui na boa. Eu estou errado em pensar assim, doutora Regiane? Não, acho que ainda nesse gancho, né, foi uma terceirização do Estado para esse empresário. Que boa palavra, né? Exatamente. Por se falar em terceirização, terceirizei Sim. todas as minhas obrigações para o empresário. E eu estou aqui recebendo os impostos e sem ter essas obrigações. Sim, porque você diminui, né? Você tem uma carga tributária muito grande para o empresário, o empregado é muito caro, né, para esse empresário, fica muito caro você ter um empregado hoje e o Estado ainda exige muito desse empresário, né? Então, assim, não estamos aqui querendo fazer uma defesa em relação aos empresários, mas realmente é uma carga, uma responsabilidade que o Estado coloca em cima do empresário em relação a uma defesa dos direitos do empregado, que, como a gente já indicou, né, desde a década de 40, esses direitos já foram conquistados, eles existem, eles estão aí. Mas não adianta você ter os direitos, sendo que eles não podem ser exercidos porque esse empresário não consegue fazer a contratação desse profissional. Bacana, né? Não é bacana? Uma reflexão rápida, um presente do Casa Brasil para você, que a doutora Regiane me ajudou a te dar esse presente, na verdade, porque pequenas reflexões, mas o ponto da reflexão sendo atingido é o que é importante, gente. Acho que o que a gente está dizendo para você é assim, se alie ao seu empregador hoje, né? É o momento do sindicato e do empregador estarem juntos numa briga pelos seus direitos. O direito do empresário, o direito do empregado tem que ser garantido. E garantido sabe por quem? Por quem está recebendo os impostos, que está às vezes longe de tudo isso e não está se responsabilizando por isso. Vamos pensar sobre isso? É isso aí. Doutora, que bom ter você aqui. Você volta mais vezes? Volto, Nosso tempo é sim. curtinho, é muito rápido. Deixa a sua mensagem final para o trabalhador que está lá em casa, que está vendo a gente. Olha, para esse trabalhador vamos comemorar, né? Porque aquele que tem o trabalho tem que comemorar e aquele que não tem o trabalho, vamos seguir o conselho do Dionísio e vamos cobrar, né, desses governantes para saber se realmente vai haver uma alteração nessas leis trabalhistas, que esses direitos continuem a serem garantidos, mas que realmente exista uma flexibilização maior para esse empresário, para que ele consiga realmente contratar mais e mais pessoas e a economia conseguir rodar e todo mundo conseguir fazer as suas compras, ter direito não só à alimentação, mas tem que ter também direito ao lazer, né? Isso é muito importante para o empregado, a gente não pode só trabalhar, né? A vida do empregado, ele tem que receber um salário que seja digno para ele conseguir ter uma boa educação para os seus filhos, uma boa saúde, um bom transporte e poder ter um lazer. Sabe por quê? Porque a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Obrigado, fica aí que a gente volta já.